Muito bem, minha gente. Então, vamos à questão 17. Assinale a alternativa que não apresenta erro de regência. Não apresenta, hein, gente? Já marca logo esse não aqui. Eu sempre digo aos meus alunos isso. Eu digo, com a idade a gente vai melhorando, mas assim, eu sempre fui muito dispersiva. Numa prova, por exemplo, se eu lesse esse enunciado, eu, Augusta, já marcaria logo para mim mesmo, né, assim, para chamar a minha atenção. Para mim mesmo eu marcaria que aquele não ali é muito importante, porque para marcar a que apresenta erro não custaria muito. Então, assim, não apresenta erro, tá? Então, fique atento a isso. Letra A. O filme que assistimos é horrível. Lembra? Falamos desse verbo já hoje numa outra questão. Verbo assistir na língua portuguesa tem vários sentidos. Assistir no sentido de ver, né? De presenciar. Quem assiste, assiste-á. É esse caso. Assistir no sentido de ser do direito, de caber a alguém, também exige preposição a. Aquele trabalho, aquele imóvel assiste a ele. Aquele trabalho assiste a ele. Quer dizer, cabe a ele, é dever dele. Tá. Assistir no sentido de ajudar, dar assistência. Na verdade, podemos usar de duas formas. Com preposição ou sem preposição. Podemos dizer, ó, ele assistiu o doente ou ele assistiu ao doente. Tanto faz, podemos escolher. Muito bem. E assistir no sentido de morar. Quem assiste, assiste em algum lugar. Usamos o em, né? Ele assiste em São Paulo, ele assiste em Recife, ele assiste em Brasília. Tá bom? Então, aqui está errado. O filme a que assistimos. Muito bem. Letra B. Informaram aos alunos de que a aula foi cancelada. Informaram aos alunos de que... Gente, vamos lembrar isso. Existem alguns verbos com o mesmo sentido. Avisar, informar, notificar, cientificar, participar, que funcionam de duas formas igualmente distintas. Ou você diz assim, por exemplo, informei o cliente do aumento. Informei o cliente do aumento. O cliente é o objeto direto, do aumento é o objeto indireto. Ou você diz assim, informei o aumento ao cliente. Informei o aumento ao cliente. E aí, o aumento é o objeto direto, ao cliente é o objeto indireto. O que você não pode dizer é isso aqui, ó. Vou colocar todas, ó. Informei o cliente do aumento. Ó, usei a preposição de. Ou eu digo, informei o aumento, e aí eu digo, ao cliente. Tá vendo? E aí eu usei a preposição a. Então, as duas estão certas. Agora, se eu digo assim para você, informei ao cliente do aumento. E aí usamos o a e usamos o de. Aí esta está errada. Porque aí, na verdade, você deu dois objetos indiretos para um verbo só. Tá bom? Então, vamos para a nossa frase, ó. Informaram aos alunos de que a aula foi cancelada. Tá errado. Eu usei duas preposições ali, então eu tenho ali dois objetos indiretos para um verbo só. Ou eu digo, informaram aos alunos que a aula foi cancelada, ou informaram os alunos de que a aula foi cancelada. Trocando em miúdos, ou eu uso a preposição a, ou eu uso a preposição de. As duas, como está aqui, é erro. Então, informaram os alunos de que a aula foi cancelada. Ok? Letra C. Preferimos cinema do que teatro. Gente, verbo preferir. Olha só. Verbo preferir funciona assim. Quem prefere,
prefere uma coisa do que outra? Não, isso é o que todo mundo fala e fala errado. Esse é um dos verbos que as pessoas mais erram no dia a dia, né? Batendo papo com a gente. Ah, eu prefiro cinema do que teatro, eu prefiro chocolate do que café e tá tudo errado. Gente, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Então, preferimos cinema a teatro, não é do que. E a letra D, ele visa a um bom emprego no futuro. Verbo visar, minha gente, olha só. Verbo visar também é um verbo na nossa língua que tem mais de um uso, mais de um sentido. Quando nós usamos o verbo visar com sentido de almejar, como aqui, quem visa, visa a alguma coisa. Então, ele visa a um bom emprego, certa. Verbo visar com sentido de olhar, de mirar, não pede preposição. Eu digo assim, o policial visava o alvo, mirava, sem preposição. Verbo visar com sentido de abonar, de dar o visto, também não pede preposição. Aí eu digo assim, o gerente visou o cheque do cliente, que ele abonou o cheque, visou o cheque, tá bom? Então aqui ele visa a um bom emprego, no sentido de almeja, com a preposição a, está perfeito. Então o gabarito é D de dado. Muito bem. Questão 18. Vamos lá. Considere o período abaixo e as afirmações que seguem. No presente é que se jogam os lances de dados do destino. Olha bem, hein? No presente é que se jogam os lances de dados do destino. Número 1, ele diz, o uso da próclise está correto, pois há uma palavra atrativa do pronome. Ih, Augusta, estou perdidinha nessa frase, nesse comentário. Vamos lembrar isso. São 3 as posições dos pronomes na nossa língua. Quando o pronome está antes do verbo, chamamos de próclise. Quando o pronome está no final do verbo, chamamos de ênclise. E quando o pronome está no meio do verbo, chamamos de mesóclise. Lembrou? Muito bem. Só que, você viu isso comigo na aula dos pronomes? Esse assunto, colocação de pronome, não é alguma coisa que eu use como eu bem entender. Ah, vou colocar o pronome onde eu quiser colocar. Não, não é assim. Existem regras. Existem os tais dos elementos atrativos. O que são os elementos atrativos? São aqueles elementos, o nome diz, que puxam, que atraem os pronomes para o lado deles. São vários os elementos atrativos. Pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome indefinido, conjunção subordinada, advérbios, são elementos que atraem os pronomes. Então aqui ele está dizendo que o uso da próclise está correto. Olha aqui a próclise, porque o pronome está antes do verbo, tá vendo? Então, o uso da próclise está correto, pois há uma palavra atrativa. Olha aqui, no presente. No presente aí, não é uma expressão adverbial? Quando isso acontece? No presente. Os advérbios são atrativos. Então, ele puxou esse ser para frente do verbo. Então, a número 1 está certa. Número 2. O termo do destino exerce função de complemento nominal. Lances de dados do destino. Olha bem, vamos ler de novo. No presente é que se jogam os lances de dados do destino. Olha bem, os lances de dados do destino. Lances de dados do destino. Os dados do destino. Você acha que isso aí está completando a palavra dados? Os dados. Lançam-se os dados. Se são do destino, se são do... Esse elemento não é complemento de dados. Lembra aquela diferença também? O complemento é um elemento que faz falta. O adjunto adnominal é um elemento acessório. Se são dados do destino ou dados de... Não importa. Então, não é complemento, isso aí é adjunto. Então, a número 2 está errada. Essa está certa. Então, vamos lá? Ele está me dizendo, está correto o que se afirma apenas em, apenas na número 1. Gabarito A. Muito bem. Questão número 19. Ainda em relação ao período transcrito na questão anterior, quer dizer, ainda na mesma frase, considere as afirmações que seguem. Número 1.
A palavra dados é usada no sentido conotativo. Vamos lá, minha gente, boa, hein? Vamos lembrar disso. Na nossa língua, nós temos dois tipos de linguagem, chamadas uma de conotativa, a outra de denotativa. Pode aparecer na prova também como conotação e denotação. Vamos lembrar isso? Se eu digo assim, aquela atleta é a luz daquele clube. A atleta é a luz do clube. Isso aí é o quê? Uma metáfora, né? Eu disse que ela é a luz do clube, então isso aí é linguagem figurada, não é? Ela não é a luz. Isso aí eu usei uma forma figurada. Linguagem figurada é o mesmo que linguagem conotativa. Então, conotação é a linguagem figurada. A outra, se eu digo assim, a luz da minha sala queimou, é luz mesmo. Então, aí não é linguagem figurada, não é linguagem conotativa, é a linguagem denotativa. Eu digo aos alunos para decorarem pelo D, o D de dicionário. Denotativa é o sentido literal do dicionário. Então, quando ele diz dados aqui, o lance dos dados do destino, dado aí está no sentido figurado, claro, né, gente? Então, figurado é o mesmo que conotativo? É. Então, está certa a número 1. Anota aí de novo, se você esqueceu, ó. Linguagem conotativa. Anota aí para você lembrar. É a figurada. E linguagem denotativa. É a literal, realmente o sentido exato da palavra. Decora pelo D de dicionário, ó. Pronto, dicionário é o sentido literal, é a denotativa. Muito bem. Número 2. A expressão é que, muito comum na oralidade. O que quer dizer comum na oralidade? Oralidade, a forma como as pessoas falam. Nossa, nós usamos esse é que todo dia, toda hora. Ele é que sabe como estudou, ela é que sabe o quanto lutou, eu é que sei o que fiz para melhorar. Nós usamos realmente muito quando falamos na oralidade. Então, a expressão é que é comum na oralidade, mas, de acordo com a norma culta, o correto seria são, para haver a concordância com o substantivo. Então, a banca está me dizendo que, na verdade, teria que ser usado o são. Vamos voltar na frase, ó. No presente é que se jogam os lances de dados do destino. Então, teria que ser no presente são que se jogam, no presente são que se jogam para concordar com o substantivo dados. Claro que não, gente. Tem que ser é que, mesmo que dados seja plural. Aliás, esse é que aqui é aquele que você pode tirar. Esse que aqui é a tal da palavra de realce ou partícula expletiva, aquela que você tira e não faz falta, não é? Então, vamos lá. Então, peraí, volta aqui. Então, a primeira está certa, é conotativo mesmo, é figurado, a palavra dados. E a expressão é que, comum na oralidade, está, mas de acordo com a norma culta, o correto seria ação? Claro que não. Errada a número 2. Pronto. Então, está correto o que se afirma apenas em... Apenas na número 1, gabarito A. Muito bem. Questão 20. Assinale a alternativa que indica a função sintática pelo termo, a função sintática do termo destacado na oração. Perdão, é do termo. A casa ficou cercada de policiais. A banca quer saber a função sintática de policiais. Olha só, minha gente. Vamos lá. Uma coisa simples, né? Mas pega. Quando eu digo a casa foi cercada, a casa ficou cercada, isso aí não é uma voz passiva? Porque quando eu digo a casa foi cercada por policiais, eu estou dizendo que os policiais cercaram a casa. Que a casa ficou cercada, a casa foi cercada. Não estou dizendo que os policiais cercaram a casa? Quando eu digo para você assim, os policiais cercaram a casa. Voz ativa, eles cercaram. Aí eu digo assim, nossa, a casa foi cercada pelos policiais. A casa ficou cercada pelos policiais. A casa fez alguma coisa? Não, ela é que ficou cercada. Ela não cercou, ela é que foi cercada. Isso aí é uma passiva. Pois bem,
Quem foi que cercou? Não foram os policiais? Como a gente chama isso aí? Agente da passiva. Se eu digo assim, o prédio foi construído por aquela empresa. O prédio foi construído. Isso aí é uma passiva. Quem construiu não foi aquela empresa? Sim. Então, pela empresa, agente da passiva. Se eu digo, os jogadores foram repreendidos pelo técnico. Os jogadores foram repreendidos. Eles não repreenderam, eles foram repreendidos. Isso aí não é uma voz passiva? Quem repreendeu não foi o técnico? Foi. Então foi ele que agiu? Foi. Então, pelo técnico, agente da passiva. Tá? Augusta, vê se é isso. Eu estou aqui com a minha cabeça, de repente você está pensando isso. Eu estou aqui com a minha cabeça pensando uma coisa. Sempre que tiver pelo, pela, é agente da passiva, né? Claro que não, né, gente? Vamos para a tela branca. Se eu digo assim para você, ó, ele foi punido pela diretora. Depois eu digo, ele foi punido pela indisciplina. Pronto. São iguaizinhas, Augusta, não são nada iguaizinhas. Ele foi punido é voz passiva. Realmente, ele não puniu ninguém. Ele é que foi punido. Voz passiva nas duas. Só que quando eu digo para você que ele foi punido pela diretora, eu estou dizendo que a diretora o puniu. Quem agiu? Quem puniu não foi a diretora? Então, pela diretora, agente da passiva, porque ela foi agente. Foi ela que puniu. Então, aqui, agente da passiva. Agora, na de baixo. Ele foi punido pela indisciplina. Para e pensa. Ele foi punido, é uma voz passiva? É. Agora, pela indisciplina, é agente da passiva? Foi a indisciplina que o puniu? Claro que não. Alguém o puniu por causa da indisciplina. Então, isso aqui é adjunto adverbial de causa. Ok. Voltando. Então, aqui nós temos agente da passiva. C de casa. Muito bem. Questão número 21. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Vamos lá. As cenas, me lembro, são boas. 2. Não vi o texto, o professor fez referência. Minha gente, mais uma questão de regência. As cenas, me lembro, são boas. Vamos ver, vamos lembrar isso. O verbo lembrar e o verbo esquecer na língua portuguesa, eles podem ser usados de duas formas. Tela branca, vamos ver, ó. Eu digo assim a você, ele lembrou o endereço. Ok. Mas eu posso dizer também, ele se lembrou. Só que quando eu digo ele se lembrou, eu tenho que dizer do endereço. Então, ele lembrou o endereço, ele se lembrou, aí eu tenho que usar a preposição do endereço. Vamos ver, isso aí acontece com o verbo lembrar, com o verbo esquecer, quer ver? Ele esqueceu meu nome. Mas eu posso dizer ele se esqueceu. Se eu disser se esqueceu, eu tenho que dizer do meu nome. Eu tenho que usar a preposição de. Então, aqui, olha só. As cenas me lembro. Eu usei o pronome, tá vendo? Olha só, de novo. Se eu usar o eu lembro o nome dela. Agora, eu me lembro. Se eu disser me lembro, eu tenho que dizer do nome dela. Eu tenho que usar a preposição. Então, aqui está errada. As cenas me lembro tem que ser as cenas de que me lembro. Muito bem. Número 2. Não vi o texto, o professor fez referência. Gente, o professor fez referência. Vamos fazer a pergunta? O professor fez referência. Você tem que saber fazer a perguntinha. Quem faz referência a.
Quem faz referência a. Eu preciso usar a preposição a ou eu erro. Então, não vi o texto a que o professor fez referência. Ou então, o texto ao qual o professor fez referência. Um ou outro. Augusta, qual é a mais correta? O a que ou ao qual? Tanto faz. Se você disser não vi o texto a que o professor fez referência, você acerta. Se você disser não vi o texto ao qual o professor fez referência, você acerta também. Então, minha gente, é de que. Então, isso aqui já está errado de cara. Tem que ser de que na primeira. E a que ele fez referência. Essa aqui sem o a está errada. Gabarito, C de casa. Questãozinha de regência, minha gente, cai sempre. Eu digo que é figurinha também carimbada nos concursos. Esse assunto é figurinha carimbada, quer dizer, regência. Muito bem. Questão 22. Considere as orações. Número 1. Ele aspira à promoção na empresa. Número 2. Sua atitude implica em punição. Ih, boa, hein? Ele aspira à promoção na empresa. Essa é muito boa, gente. Vamos falar disso. De novo, uma questão de regência. Verbo aspirar na língua portuguesa tem dois sentidos distintos. Aspirar no sentido de cheirar, de inalar, não pede preposição. Ele aspira o perfume e tem uma crise de espirros. Eu aspirei o aroma das flores e também espirrei. Aspirar no sentido de cheirar, de inalar, não pede preposição. Agora, aspirar no sentido de almejar exige a preposição. Exige a preposição. Se você disser, nossa, estou estudando muito, Augusta, porque eu aspiro o cargo de técnico do TJ. Ah, é? Eu aspiro o cargo de técnico? Então, por enquanto, você só está cheirando o cargo. Gente, eu aspiro o cargo, é eu cheiro. Aspirar no sentido de almejar, exige, olha bem, exige a preposição a. Então, você só pode dizer, eu aspiro ao cargo de técnico. Eu aspiro ao cargo de técnico. Então, aqui, ele aspira à promoção na empresa. Ele não está cheirando a promoção. É claro que o sentido é de que ele almeja. Então, é a mais a. Preposição a mais o artigo definido a que você vai usar antes de promoção. Então, aqui você tem a mais a. Então, olha aqui. Acento nesse a, gente. Então, a primeira está errada. Tem, Augusto, então tem que ter crase? Tem. Se você não colocar o acento, parece que você está cheirando a promoção. Número 2. Sua atitude implica em punição. Para tudo, vamos falar desse verbo também. O verbo implicar é um verbo que tem mais de um sentido. Também. O implicar com sentido de ter implicância é muito fácil, ninguém erra. Quem implica, implica com alguém. Verbo implicar com este sentido aqui, implicar com o sentido de causar, acarretar, provocar alguma coisa. Olha bem, o verbo implicar com o sentido de causar, acarretar, provocar alguma coisa, não pede preposição. As pessoas erram mesmo, né? Falam assim, aquela decisão de fulano implicou em polêmica. A decisão do diretor implicou em greve na fábrica. Não, a decisão do diretor implicou greve. A decisão do presidente implicou polêmica, sem preposição. Então, sua atitude implica punição, quer dizer, gera, acarreta, provoca punição. Então, a primeira está errada e a segunda está errada. De acordo com a norma culta, nenhuma está correta. Muito bem. Ok. Questão 23. Considere o enunciado e as afirmações que se seguem. E essa é boa, gente. O meu filho, Pedro, está morando na Europa. Olha que legal isso, hein? Número 1 diz assim, o nome próprio, tá aqui o nome próprio, pode exercer a função tanto de vocativo quanto de aposto, dependendo da interpretação do enunciado. Espera aí, Augusto. Então, a banca está me dizendo que aquele nome próprio ali, Pedro, pode ser vocativo dessa oração e pode ser também aposto. Vai depender da interpretação que eu der? Perfeito.
gente. Olha só. Vamos fingir que eu estou conversando com você e que você é o Pedro. Aí eu digo assim, quer ver? O meu filho, Pedro, está morando na Europa. O meu filho, Pedro aí, você, como se você dissesse assim, o meu filho, Augusta, está morando na Europa. Você falando comigo, você diria isso. O meu filho, Augusta, está morando na Europa. O meu filho, Pedro. Então, Pedro aí pode ser vocativo, o nome da pessoa com quem eu estou falando. Perfeito. Mas, o seu filho pode ser o Pedro. O meu filho pode ser o Pedro. Eu digo assim, o meu filho, aí eu paro para explicar quem é meu filho. Pedro está morando na Europa. Pode ser aposto? Pode. Percebeu a diferença? Vai depender do sentido que você quer dar à sua frase. Você está conversando com uma pessoa chamada Pedro, e aí Pedro é vocativo? Ou você está dizendo o meu filho, Pedro, aí você dá o nome do filho, e aí vira aposto. Tá bom? Então, o nome próprio pode exercer a função tanto de vocativo quanto de aposto, dependendo da interpretação. Perfeito! Muito bem. Número 2. Se retiradas as vírgulas, o sentido não se altera. Vamos ver. Se eu retirar essas vírgulas, o sentido não vai se alterar? Vamos tirar as vírgulas. O meu filho Pedro está morando na Europa. O meu filho Pedro. Se eu tiro as vírgulas, não tem opção. O seu filho é o Pedro. E aí eu já disse tudo no pacote. O meu filho Pedro, o seu filho é o Pedro. Então não muda o sentido? Não, porque com as vírgulas esse Pedro aqui pode ser vocativo. Se eu tiro as vírgulas, mudou tudo. O seu filho é o Pedro, acabou. Não é? Então o sentido não se altera? Não. Errada. Então a primeira está certa. Então, está correto o que se afirma em somente no número 1. Gabarito A. Muito bem. Questão 24. Assinale a alternativa em que o predicado é verbo nominal. Ih, Augusta, eu não lembro mais disso. Então, vamos lembrar rapidamente. Numa oração, nós temos dois grandes blocos, que são o sujeito e o predicado. Né? Vamos lembrar isso. Sujeito é aquele que está praticando uma ação, ou então, às vezes, o sujeito não pratica ação nenhuma. É aquele sobre o qual eu digo algo. Se eu digo assim, aquele edifício é belíssimo, o sujeito é aquele edifício. Qual a ação que o edifício está praticando? Nenhuma. Então, nem sempre o sujeito pratica uma ação. O sujeito pode ser também aquele sobre o qual eu digo algo, como eu disse, que é belíssimo. Tá. E o predicado é tudo que eu digo sobre o sujeito. Predicado é tudo que eu digo sobre o sujeito. Existem 3 tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Você tem que saber para fazer uma questão dessa. Predicado verbal é aquele que tem o verbo como a parte mais importante do predicado. Ele comprou o carro, ele é o sujeito. Comprou o carro é o predicado. Qual é a ideia mais importante aí? Comprou. Se foi o carro, se foi a bicicleta, se foi um relógio, é o de menos. O comprou aí é a palavra principal do predicado. Comprou é um verbo, então esse é um predicado verbal. O predicado nominal, como o nome diz, é aquele em que a palavra mais importante não é o verbo, é o nome, é o predicativo, é aquilo que caracteriza o sujeito. Se eu digo assim, ele estava preocupado, ele é o sujeito, estava preocupado é o predicado. O estava não é o mais importante é preocupado. O predicativo é o mais importante e é um predicado que tem o verbo de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer. Esse é o predicado nominal. Porque o nome, o adjetivo preocupado ali é o mais importante. Só que existe um predicado também que mistura os dois, que é o tal do verbo nominal. Eu digo assim, ele chegou preocupado. Ele é o sujeito, chegou preocupado é o predicado. Você observa que você tem um verbo importante, chegou, mas quando você lê isso, você subentende o seguinte, ele chegou e estava preocupado. Ele chegou e estava preocupado. Existe até um verbo de ligação aí subentendido, que é o estava preocupado. O preocupado também é importante. O chegou é importante, mas o preocupado também é. Então como eu classifico esse predicado? Exatamente assim. Predicado, verbo nominal. Porque tanto o verbo chegar é importante, como a predicativo, preocupado, é importante. Vou dar outro exemplo. O treinador entrou em campo confiante. O treinador entrou em campo confiante. O treinador é o sujeito. Entrou em campo confiante é o predicado. Entrar é um verbo importante.
mas ele entrou em campo e estava, ó, você subentende um verbo de ligação. Entrou em campo e estava preocupado, ou confiante. Confiante também é importante, é o predicativo. Então, na verdade, eu tenho dois elementos igualmente importantes. O entrou, que é o verbo, e o confiante, que é o predicativo, é. Então, esse é aquele predicado que mistura os dois. Predicado, verbo, nominal. Você vai fazer essa questão sozinho agora depois da explicação e vai ver a correção comigo no próximo bloco. Até já.